Oi pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu venho trazer para vocês uma explicação sobre uma das classes de palavra mais contestada, digamos assim, que é a classe de palavra da interjeição. Gente, temos aí uma tirinha. Temos o Garfield. Ele está aí olhando para o lado e tem balõezinhos. Ai, ai, ai. Ele espera, diz, mais uma. Ai, um ai mais forte. Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. Perceba que esse ai... Você entende o que expressa esse ai? Sim ou sim? Espero que sim. Gente, esse ai, ele expressa dor. Né? Depois, no terceiro quadrinho, dá para entender que esse ai expressa, então, né, a dor que o John sentiu por achar as armadilhas ali, né, para rato. Né? Então, provavelmente ele sofreu ali golpes, né, ou ficou preso nessas armadilhas geraram dor nele, ele expressou essa dor com a palavra ai. Essa palavra é uma interjeição. Vejam aí outras interjeições. Psiu, tomara. Oba, viva, upa, firme, ufa, show, fora. Opa, céus, meu Deus, quem me dera. Ai, ui. Percebam que todas essas palavras que estão nos balões, elas são também interjeições, elas são inclusive, quando foram lidas por mim, elas foram lidas de um jeito diferente. Né? E eu consigo perceber que cada uma delas tem um sentido, tem um significado, que geralmente está associado, ou seja, está junto de um contexto e da entoação, ou seja, do jeito de se falar. Esse A, por exemplo, que está no balão verde do canto superior direito, pode ser um ah, ou pode ser um ah. Perceba que é diferente, né? Como, por exemplo, esse tomara. Tomara, expressa uma torcida, né, para que algo aconteça, né? Um meu Deus, expressa um espanto. Um ufa, expressa um alívio. Então, essas palavras que a gente classifica como interjeições, elas sozinhas conseguem expressar algum sentimento, alguma emoção. Elas sozinhas conseguem fazer isso ou acompanhadas da entoação e do contexto. Por isso que a interjeição ela é conhecida como palavra-frase. Ela é uma classe gramatical da língua portuguesa, assim como o adjetivo, assim como o verbo ou como o substantivo. As palavras desse grupo, as interjeições, elas são empregadas, elas são usadas para expressar uma emoção momentânea e funcionam como uma espécie de mini-frase na fala das personagens. Vejam aí mais outros exemplos. Puxa vida, você esqueceu o roteiro? O puxa vida é a interjeição. Quanto tempo ainda vai demorar? Esse é a interjeição. Eca, que roteiro esquisito! Esse é a interjeição. Basta. Esse basta, dito pela Mafalda, também é outra interjeição. Então percebam que as interjeições, elas são espécies de mini-frases, de palavras-frases. Nelas estão contidas emoções, estão contidos sentimentos, ok? E a interjeição é uma classe de palavras, é uma classe gramatical. Vejam aí outro exemplo. Droga! Preste atenção quando eu estou falando. No exemplo acima, a gente percebe que quem está falando está bravo. E a raiva se traduz numa palavra. A raiva ela está ali impregnada numa palavra, que é o droga.
Então ele poderia ter dito: estou com muita raiva de você, preste atenção quando eu estou falando, mas ele só usou a palavra droga. Perceberam então o que é interjeição e todo o poder de expressar um sentimento ou uma emoção que essa palavra tem? Por isso que ela é conhecida como palavra frase. Por isso que ela é conhecida como uma espécie de mini frase. Acompanhe, por favor, na tela. As sentenças da língua costumam se organizar de forma lógica. Há uma sintaxe que estrutura os seus elementos e os distribui em posições adequadas a cada um deles. As interjeições, por outro lado, são uma espécie de palavras-frase, ou seja, há uma ideia expressa por uma palavra ou um conjunto de palavras que poderia ser colocada em termos de uma sentença. Então, outros exemplos, essa é uma explicação formal do que eu acabei de explicar anteriormente, tá? Outros exemplos, bravo, bis, são exemplos de interjeições que poderia, por exemplo, se eu estou aí numa apresentação musical, eu posso dizer bis, quando esse bis não é lá o chocolate, né, que você compra numa loja, não. Esse bis quer dizer repitam, queremos outra vez, coisa do tipo, em que eu resumo tudo isso numa palavra só, bis. Outro exemplo, ai, 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 machuquei meu pé. Esse ai poderia ser substituído por isso está doendo muito, meu pé, eu cortei o meu pé, eu chutei a quina do móvel e machuquei meu pé, me ajudem por favor. Tudo resumido nesse ai. Perceberam? A interjeição é um recurso da linguagem afetiva em que não há uma ideia organizada de maneira lógica, como são as sentenças da língua, mas sim a manifestação de um suspiro, um estado da alma decorrente de uma situação particular, um momento ou um contexto específico. Essa explicação formal é a mesmíssima coisa que dizer o seguinte: interjeição. Toda interjeição tem uma classificação, porque toda interjeição expressa alguma coisa, toda interjeição tem um sentido. Vejam aí o exemplo. Ah, como eu queria voltar a ser criança. Esse A, ele é um A emotivo, ele expressa uma emoção. Esse pudim estava maravilhoso. Esse é uma interjeição que expressa um pensamento súbito, um pensamento rápido, ou ainda esse pudim estava maravilhoso, esse pode ser também uma interjeição que dá um sentido, além de pensamento súbito, de algo mais relacionado à alegria, ao prazer que essa pessoa teve em comer o pudim, né? O significado das interjeições, ele está vinculado, ele está junto à maneira como elas são ditas, como elas são proferidas, como elas são faladas, o jeito que a gente fala. Desse modo, o tom da fala é que dita o sentido que a expressão vai adquirir. Então, por exemplo, psiu, contexto, alguém pronunciando essa expressão na rua. Estou te chamando, espere, então será psiu. O psiu ele pode ser usado também em outro contexto, né? Quando alguém está pronunciando essa expressão em um hospital, né? Você está gritando no hospital, falando alto, e vem a enfermeira e fala psiu, em que esse psiu faça silêncio, fique quieto, não faça barulho. Então percebam que as interjeições elas têm sentidos diferentes, dependendo sempre do contexto e do jeito com que a pessoa fala, né? No caso, se eu estiver lendo um texto, eu não tenho como ver como a pessoa fala, né? Mas eu tenho como analisar a partir do contexto da leitura. Vamos ao exemplo 3. Puxa, ganhei o maior prêmio do sorteio. Esse puxa, ganhei o maior prêmio. Uhul, que alegria, que bom, que ótimo, né? Um tom de euforia, um tom de animação, de entusiasmo. Já o outro puxa,
Hoje não foi meu dia de sorte. Esse puxa é mais triste, é mais cansado, é mais pesado. Ou seja, esse puxa é no sentido, então, de decepção. As interjeições, pessoal, elas podem ser formadas, então, por simples sons vocais, ó, a, o. Podem ser formadas também por palavras, né, como oba, olá, claro. Ou por grupos de palavras, que é o que a gente chama de locução interjetiva. Exemplos em meu Deus, ora bolas, ok? A ideia expressa pela interjeição depende, então, da entonação, como a gente já disse. E aqui eu tenho a classificação de algumas interjeições. Lembrando, gente, não é para decorar esse quadro. Esse quadro é só para a gente perceber que as interjeições, elas são classificadas de acordo com o que elas expressam, né? Às vezes elas expressam, por exemplo, advertência, cuidado, calma, atenção. Ou elas expressam, por exemplo, afugentamento, do tipo, fora, saia, vai, vai. Alegria, eita! Ou alívio, ufa! Ou animação, vamos, força! Ou apelo, né? Socorro! Aplauso, bravo, viva, parabéns! Esse aplauso pode ser considerado também parabenização, né? Aversão, ojeriza, né? Credo, eca, ou que nojo, né? E assim por diante. Existe também o olá, oi, né? Que são as saudações. Sempre vai depender do contexto. E aí, se eu não me engano, essa é a última parte dessa videoaula. Eu trago a locução conjuntiva, que é quando ocorrem duas ou mais palavras que expressam locução interjetiva, tá? Saiu errado aí. É que expressa uma interjeição, como ora bolas, Virgem Maria, meu Deus, muito bem, e assim por diante. Bem, interjeições, leitura e produção de texto. Usadas com muita frequência na língua falada informal, quando empregadas na língua escrita, as interjeições elas costumam conferir certo tom inconfundível de coloquialidade, ou seja, as interjeições de todas as palavras, de todas as classes de palavras que existem, essa é a classe que mais se aproxima da fala, que mais se aproxima do informal, ok? E nós vamos ver essas interjeições mais em textos como histórias em quadrinhos, como textos narrativos, né? Agora, nós não vamos ver interjeições num texto jurídico, num texto normativo, ou seja, se o juiz vai ler uma sentença, o juiz ele não vai colocar interjeição. Se os deputados fizerem uma lei, eles não vão usar interjeições. Na prova do Enem, os alunos não vão colocar interjeições. E com isso, nós encerramos essa videoaula sobre as interjeições. Eu espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima videoaula e um abraço virtual. Tchau!